Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Instituto Famílias Raras. Estamos de volta com o nosso podcast, estamos muito felizes. E agora a gente está voltando com o quadro Histórias de um Amor Raro. Vocês vão conhecer muitas histórias aqui de famílias que lidaram ou estão lidando com a raridade no seu dia a dia. E hoje a gente tem uma família muito especial, nossos amigos aqui. É isso aí, pessoal. Mas antes da gente apresentar quem vai estar com a gente aqui, eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas o canal, para que esse vídeo, né, essa mensagem chegue às famílias que precisam ouvir, que vão estar aí acompanhando. Compartilha, curte aí o nosso vídeo, porque vai ser extraordinário. E hoje nós vamos estar batendo um papo com um casal de amigos nossos, né, o Ricardo e a Thalita, que vem aí vivendo e vivenciando todos os desafios da raridade. E nós queremos ouvir um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindo à nossa mesa. Nós estamos aqui realmente para bater um papo, para compartilhar. Eu creio que essa mensagem que vocês vão trazer vai alcançar aí várias pessoas e vai trazer um resultado muito positivo. Então, quero que vocês se apresentem. Olá, muito prazer. É um prazer estar aqui, tá? Fico muito grato aí pelo convite. Eu sou o Ricardo, né? Esposo da Thalita. Tamo aí. Olá, muito obrigada pelo convite e a gente está muito feliz de estar aqui. Sou Thalita e nós somos os papais do Lucas. Que legal. Eu queria que vocês contassem para nós, né, já aqui, como é que foi para vocês a raridade? Como é que chegou, né, o Luquinhas de vocês? O Lucas foi um presente do Senhor pra gente, né? A gente morava em Araxá, e nós não conseguimos, né, ter filhos por meio normal, né? Algumas complicações. E nós entramos na fila da adoção. E nesse período que nós entramos na fila da adoção, nós fomos obrigados a sair de Araxá. Nós fomos para Ituiutaba. E nesse intermédio, nesse tempo, nesse intervalo, se passaram quase 4 anos. E a gente lá em Ituiutaba. E a gente ficou um ano em Ituiutaba. E fomos obrigados a vir para Uberlândia, porque a proposta de serviço lá não era mais a mesma. Então nós fomos obrigados a sair de Ituiutaba e vir para Uberlândia. Olha só, que legal. Aí a gente veio contra a vontade, né? Porque a gente tinha se estabelecido lá, já tinha feito Amizades, amizade, né? isso. Criado Então, já relacionamento. estava uma coisa muito bacana lá. A gente estava gostando de lá, apesar do calor, né? Que tudo estava meio Tava mais muito quente. quente, né? Mas estava legal lá, sabe? A igreja, os amigos. E a gente veio contra a vontade. Mas assim, a gente faz planos, mas sempre a resposta final é do Senhor, né? E quando a gente chegou aqui em Uberlândia, nós fomos conviver com um casal, que é um amigo que eu já tinha aí há longas datas, e eles têm uma criança especial também, né? Uma criança muito amorosa, uma criança que a gente gosta muito, a família que a gente gosta muito. Então, assim, Deus foi preparando a gente, né? Aí, quando a gente estava aqui uns 3 meses, ou 4, mais ou menos, o telefone tocou. A gente fala assim, ela pegou e me ligou e falou assim, ô, amor, o telefone tocou. Então, Essa é a forma que a gente sempre fala, porque a expectativa nossa, né, é que o telefone Telefone toque. toque. a expectativa é assim, a gente fica, assim, a gente já estava como que eu falo? Tava meio desanimado já pelo tempo, né, de Tinha espera. quanto tempo já? Quase 4 anos de Quase espera. 4 anos. O processo nosso começou a correr em Araxá. Então o telefone tocou. E o Lucas estava no estado de São Paulo. E nessa vinda da gente para Uberlândia, eu comecei a trabalhar fazendo São Paulo, né? O meu trabalho, eu passava na cidade de Lucas 2 vezes por semana. Tinha que passar na cidade dele. Então, quando o telefone tocou, que falou que a criança estava naquele trajeto do estado de São Paulo, né? A gente começou a entender, né, qual era o propósito de Deus. E nisso eu fui lá no meu patrão, né, a pessoa que me contratou, expliquei a situação para ele, aí ele facilitou as minhas idas de forma que eu conseguia parar lá na cidade, né, parar e a gente poder conhecer o Lucas lá. Sim. Aí
A gente foi fazendo. Ela ia comigo, ela ficava lá, eu ia para São Paulo, a gente voltava e fomos conhecendo o Lucas. Legal. Thalita, qual que foi a emoção quando o telefone tocou? Conta pra nós. Nossa, eu tava sozinha, né? Então Aham. eu liguei para ele desesperado que ele estava em São Paulo. E assim, a espera ela é difícil, né? Eu falo que a gestação mais demorada que tem é essa, que não tem como, você realmente espera e fica aguardando mesmo em Deus, né? Porque o tempo parece que não passa e apesar da gente ter tido assim muito tempo para nos preparar, quando a criança chega, parece que você não fez nada. Porque a gente ficou ali esperando e orando e preparando nosso coração e fazendo cursos, né, para esperar ele, para entender se realmente esse era o nosso caminho, né? Porque nos cursos preparatórios, eles tentam de todas as formas fazer com que você desista. Uhum. Essa que é a Para que você realidade. realmente tenha certeza, convicção, né, Para que não haja, né, a da devolução de uma desistência. criança, né? Porque é muito triste, né? Mais um trauma para aquela criança. Porque a gente sabe que não existe um bebezinho Johnson para adoção, né? Não tem como a criança ela tá ali, ela tem um contexto familiar difícil. E isso a gente tinha que ter em mente. Então eles tentam passar isso da forma mais real possível nos cursos preparatórios para a gente. E como o Ricardo falou, nunca foi meu desejo estar numa cidade grande. Uhum. Então, assim, Araxá tinha muito perfil de Tuiutaba, era uma cidade praticamente do mesmo Você é de tamanho. Tuiutaba mesmo? Eu sou de De Araxá. Araxá? Então, nós nos casamos, o Ricardo não falou, mas há 16 anos atrás. E nós moramos aí, desses 16 anos, 12 anos em Araxá. E depois aí de 12 anos de Araxá, nós fomos para Ituiutaba a trabalho, né? E então, assim, era uma cidade com o mesmo perfil, muito parecida com Araxá, tava tudo bem. Mas vim para Uberlândia, era uma. Mas tudo já tinha um propósito, né? Deus tem em tudo. E assim, o propósito, hoje a gente entende, né? Porque Uhum. assim, quando a gente chegou lá, aliás, quando fizemos a primeira reunião, né, que foi online, estavam presentes na reunião a psicóloga de Araxá, né, que tinha visto que o Lucas estava no cadastro nacional. Só um parênteses aqui, a criança, quando ela vai para o cadastro nacional, é porque o cadastro estadual ali, ninguém quis a criança. Então, quando eles não conseguem um pai adotivo para a criança dentro do estado, dentro do município, aí ele vai para o cadastro nacional. Entendi. Então, Eu já tinha passado por municipal, sim, estadual e tinha ido pro sim, federal. Por causa isso. das particularidades de E, saúde, no caso do Lucas, né? e as particularidades deles eram muitas, né? Os problemas de saúde que ele tinha eram muitos Uhum. mesmo. E quando a psicóloga do estado de São Paulo, mais a assistente social, elas falaram todo o diagnóstico do Lucas e os pensamentos que elas tinham futuros para o Lucas, que não era nada positivo. Uhum. A gente acha que ele tem suspeita disso, suspeita daquilo. Ele usava oxigênio 24 horas. Então, só de uma criança usar oxigênio 24 horas, você já. Já fica assustado, assustado. Ainda mais assim, vocês não são da área da saúde, certo? Sim. Sim. Então, para quem vem, né, como nós também, não somos da área da saúde, tudo é meio traumático, né? Parece que Novidade. Muito tudo novo, novo, né? né? O que tá acontecendo? Então, assim, Eu era uma pessoa que eu tinha receio até a minha irmã fez farmácia. E ela falava das aulas de injetáveis e eu falava, meu Deus, como que uma pessoa pode achar isso normal? então, É. nada era normal pra gente. Uma criança, ela nasceu com os pezinhos correndo, os pezinhos retos, né? Uhum. Ah, tem suspeita que ela não vai andar. Ah, tem suspeita disso. O menino usava oxigênio 24 horas. Tinha que ter o maior cuidado com ele na hora do banho. Tinha que carregar o cilindro, carregar a máquina e tal. Então, assim, agora que ela falou tudo isso pra gente, eles são bem secos, sabe? Eu chego e falo assim, ó, Uhum. menino, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Aí você olha assim, você engole seco, né? Aí olhei pra ela, tá bom. Ah, não, a gente vai conversar aqui, depois a gente entra em contato, a gente dá uma resposta depois. A gente ia falar o quê, Fica né? até sem, Fica sem sem falar, fala, sem né? reação, né? Já deu aquele Aí, desespero. aí nós fechamos o computador, olhei para ela e falei, a gente não dá conta. Olha o tanto de coisa. Aí eu falei assim, e agora?
Aí ficou aquela coisa, o que que nós vamos falar? E assim, a espera foi 4 anos, então você fica Olha. naquela, você fica em cima do muro. Uhum. Aí eu falei assim, vamos ligar para a Sheila, que é a psicóloga de Araxá. Aí nós ligamos para ela, fez uma vídeo com ela. Ela falou assim, abraça, abraça, esse menino é forte demais. Vocês vão se surpreender com ele. Abraça. Aí naquele momento que ela falou aquilo, parece que Uhum. caiu assim por terra, toda indecisão, Todo medo. todo medo. Parece que foi uma coisa de Deus. Foi uma coisa de Deus. Ela falou pra gente, a gente ligou lá no estado de São Paulo, falou assim, ó, a gente quer conhecer o Lucas. Uhum. Menino, essa psicóloga lá, foi a psicóloga assistente que atendeu. Elas todas, elas ficaram em choque. Elas ficaram em choque, elas gritavam lá porque já tinha várias famílias se Que já contactadas e ninguém Uhum. queria o Lucas, né? E é uma realidade difícil, né? Essa questão da. Já junta com a adoção, com as particularidades, né? Eu fico pensando que realmente os caminhos de Deus, né? Os propósitos de Deus para cada um de nós, eles são desafiadores, mas Deus ele nunca coloca para nós uma carga que a gente não consiga Sim. carregar, né? Então, Uhum. é bonito ver, né? Eu sei que foram e têm sido grandes desafios, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para você, Thalita, né? Como é que foi a emoção de chegar lá e ver o Lucas pela primeira vez, ter o primeiro contato? O que passou na cabeça? É assim, eu e o Ricardo resolvemos, né, entre nós não falar com ninguém da nossa Olha só. família sobre o que nós estávamos vivendo. Porque nós tínhamos receio, né? Aquele receio assim mesmo de pensar, será que eles vão entender com a forma que a gente está com, né, o coração aberto para receber uma criança especial? Então a gente não tinha conhecimento de como seriam as reações e não queríamos ser influenciados, né? Então nós não falamos nada com ninguém e assim fizemos todo o processo, né, de aguardar a juiz autorizar que nós iniciássemos, né, o estágio de aproximação. Tudo ainda funciona com muita burocracia no Brasil. E aí foi depois de 2 semanas que a juíza autorizou que nós iniciássemos a aproximação com ele e nós agendamos a primeira visita para ir lá conhecê-lo. E no primeiro dia que a gente ia para conhecer ele, ligaram para nós falando: ele tá muito gripadinho, você não pode vir. Aí a gente já ficou, meu Deus. Aí o Ricardo fez ainda uma viagem para depois a gente poder ir para conhecer ele. E quando nós chegamos lá, eh, eu acho que eu estava muito em choque. Eu paralisei olhando para ele assim. Eu pensava: "Jesus, e agora?" Ele É, chegou. Veio. então a gente entrava, assim, entrou, né, no abrigo e, né, nesses dias que a gente estava ali presente no abrigo, havia, além do Lucas, mais 20 crianças nesse abrigo. E o Lucas, por causa das particularidades de saúde, ele ficava isolado. Então, assim, as crianças normalmente ficam isoladinhas, assim, meninos e meninas, né? Uhum. Eles separam. E o Lucas não, ele tinha um quartinho, um pequenininho lá que era só ele. E isso me deixou, assim, muito assustada no primeiro momento, porque quando a gente chegou lá, a gente ficava pensando assim, nós comentávamos, né, entre nós, uma das coisas que aconteceu foi que, assim, me frustrou ali no primeiro momento, porque eu esperava que ele olhasse para mim e tivesse alguma reação. E isso não aconteceu. Ele era uma criança que ele nasceu ali no meio da pandemia. Ele não viu o rosto de ninguém. Ele conhecia os olhos das pessoas, né? Uhum. Ele entrava, a gente entrava lá da mesma forma que as cuidadoras, e era com máscara, com touca, com capote, com tudo, porque elas morriam de medo de que ele pegasse alguma coisa, porque pensa só, num lugar assim com várias crianças, uma criança que saiu e foi para a escola e voltou com uma virose pode Uhum. contaminar todas as outras. Então, elas não deixavam que nenhuma das crianças tivesse contato com ele e ele ficava ali naquele quarto sozinho. Era só as cuidadoras mesmo que tinham acesso. Então, nos momentos que a gente ia, nós que cuidávamos dele mesmo. Tudo que a gente fazia era ali dentro daquele quarto.
Em alguns momentos, né, Ricardo, esporadicamente, a gente saía para comer alguma coisa e retornava, mas na maior parte do tempo, tudo que a gente fez lá, alimentar ele, dava banho nele, fazia todos os cuidados dele, era dentro do quarto, só nós dois. Elas entravam lá, às vezes davam algumas dicas, orientavam os horários de medicamento. Então, assim, ajudaram a gente nesse sentido, mas nós tivemos muito tempo sozinhos ali, né, com ele, e assim, querendo ou não, sendo um pouco, né, monitorados, Uhum. mas a primeiro momento, eu acho que Ricardo ficou bem mais emocionado que eu. Eu fiquei bastante assim, meu Deus, Paralisada. eu estava muito em choque. Ele, quando a assistente social entrou pela primeira vez lá para conversar com a gente, porque o primeiro dia que nós conhecemos era num domingo, então, final de semana, né, o abrigo não tem tantos movimentos, né, e as funcionários são mais reduzidos. E aí ela foi até lá para nos conhecer, porque era nós que estávamos indo lá para conhecer o Lucas. Então ela chegou lá e entrou e falou com a gente, e assim, nós dois não tínhamos, né, tido ainda nem tempo de conversar, e Ricardo já respondeu com muita convicção para ela, não, ele é nosso. Então eu até fiquei assim, assustada com ele, que eu falei, nossa, ele tá bem convicto. Eu ainda tava com o coração meio balançando e ele trouxe essa segurança na hora. Não, eu sei que eu quero. E é importante, né, a gente ter esses momentos. Ele ficou mais emocionado. Com certeza, são muitas pouquinho. emoções. E fala para nós um pouquinho do Lucas, né? Quais os desafios aí que vocês enfrentam com ele, e um pouquinho do que já se tem de diagnóstico, né? O Lucas, ele tá agora com 3 aninhos, né? Ele fez 3 aninhos. Ele veio para vocês com qual idade? Ele estava, quando nós conhecemos, com 7 meses. 7 meses. E o processo todo demorou aí 2 meses para que a juíza nos deferisse como guarda, né, legal para que ele viesse para casa. Então, ele veio para casa com 9 meses. Ele, como a gente teve ali a primeira conversa com os médicos, né, lá de São Paulo, eu até cheguei a ir para São Paulo 2 vezes, eu acho, né, com o Ricardo para acompanhar o Lucas em consulta, porque elas me ligavam, né, e assim, esse período da espera, eu vou falar a verdade para vocês, é doído. Eu fiquei em casa, assim, preparando tudo, né, arrumando, comprando as coisas do quartinho dele, né, as coisinhas para ele, mas assim, nossa, muito angustiante sair de lá e deixar ele lá. Então, assim, eu falava com as meninas de lá, as cuidadoras, o dia todo. Elas me mandavam uma foto, ele tá tomando banho agora. Todo dia ela mandava, toda hora elas mandavam um Ele vídeo, tá uma foto. comendo. Tá parecendo a gente que o Samuel não tem. Ele tá chupando um bico, viu, mamãe? Era desse jeito. Então, elas ficavam o tempo todo me dando satisfação, né, do que ele estava fazendo. E aí a gente foi, né, igual eu fui 2 vezes com ele, Ricardo até foi em uma das vezes, no Hospital Universitário de Campinas. Isso, ele fazia acompanhamento lá, e aí a gente foi lá levá-lo, né? E assim, a princípio tinha-se muitas suspeitas. E até hoje nós não temos um diagnóstico totalmente fechado. O motivo disso é porque, de fato, os exames, né, que mostram ali síndromes, tanto cromossômicas quanto genéticas, não ainda apontam exatamente o que se poderia ser alguma síndrome rara. Tem um dos médicos do Lucas que trata ele na parte da imunologia, que fala muito com a gente que várias coisas do que o Lucas enfrenta hoje são transitórias da infância e de um início muito difícil que ele teve. O Lucas, ele foi gerado com uma mamãe usuária de crack. Então, ele nasceu com uma má formação, uma broncodisplasia, eles falam, pulmonar. Essa má formação, ela ocasionou aí um pulmãozinho mais fragilizado, E né? ele nasceu prematuro. Ele nasceu prematuro, de 33 semanas, com 1,620 kg. Ele era um cisquinho, né?
e ele usou oxigênio, né, uso contínuo aí 24 horas, até 1 ano e 5 meses. E depois desse período ele conseguiu ficar um tempo sem uso do oxigênio, depois ele voltou a ter que utilizar para dormir, só nos momentos de sono, porque a saturação dele não se mantém com muita facilidade. Ele começava a dessaturar, e aí a dessaturação para a criança, né, prematura, já vai ocasionando pioras ali na parte neurológica, né? Então, ele teve no nascimento uma crise de convulsão, ele fez paralisia cerebral e hemorragia grau 2. Ele teve muitas complicaçõezinhas assim que foram ocasionadas aí também pela prematuridade, e ele vem se desenvolvendo, né, A gente vê. ganhando muito com A o gente tempo. percebe. O dia a dia nosso hoje é muito corrido, né? O Lucas, com essa questão mesmo do oxigênio, limitou a gente um tempinho. No início mesmo, ele foi. Eu posso citar a instituição? Pode. Ele começou a fazer as primeiras terapias dele quando veio para a cidade na ACD. Uhum. E lá ele ainda ia eu carregando cilindro de oxigênio, que assim, Isso aqui já é pesado, né? Uberlândia, já. Né? Isso, aqui em Uberlândia. Logo que nós chegamos a Uberlândia, veio o questionamento, né, do porquê Deus havia nos trago para cá, e 3 meses depois veio a resposta, né? O Uhum. telefone Lucas, tocou. o telefone tocou. E o Lucas, ele só teria condições de estar numa família que tivesse numa cidade com Com infraestrutura para ele. um porte de recebê-lo. Mesmo lá em São Paulo, como era uma cidade do interior, ele não estava tendo os tratamentos ali que ele deveria ter. Então, logo que ele chegou aqui, a gente já deu entrada com ele pela medicina, porque ele veio transferido pelo SAD. Até uma observação que no dia da nossa audiência final com a juíza de lá, né, do estado de São Paulo, ela pediu para ver se a gente já tinha estrutura para recebê-lo em casa. Uhum. E o SAD, naquela semana, já tinha instalado para nós toda a aparelhagem de oxigenoterapia, então estava tudo prontinho no Antes da quarto dele, juíza. antes da juíza definir. Opa. Eu assinei um termo no hospital, né, que eu me Uhum. responsabilizaria devolver os equipamentos caso acontecesse algo diferente do projeto. Mas assim, nós tínhamos já toda a estrutura, e ela quando viu, né, ela pediu para ver, eu virei o computador pro quartinho dele, mostrei para ela como tava tudo, né, e ela deferiu a sentença. Eu falo que assim, foi uma festa no fórum, e o Ricardo até dá risada disso, porque ele fala assim que a juíza era uma pessoa, né, Ricardo, quando iniciou. Sim, porque assim, a gente entende o trabalho deles, eles têm que ser bem profissional, né? É. E assim, a hora que eles começam com a gente, eles não dão um sorriso, né? Só pergunta por que que a gente decidiu ficar com o Lucas, se é isso mesmo que a gente quer e tudo. Com o Lucas, tantos problemas, é isso mesmo que você quer? É isso? E foi separado, né? Ela falou com ela primeiro, Isso. depois comigo. A gente não E eu vê, tava em São mas Paulo lá, e um lugar muito tumultuado lá, e eu virei a cabeça assim, que tinha um vidro, né? Ela falou assim: o senhor está sozinho aí? O senhor está olhando para quê aí? Então, quer dizer, você já. Não, é porque tem um vidro aqui, estou na empresa e tal. Então, assim, eles são muito rígidos, né? Na fala. Uhum. Então, aí eu falei: não, não, doutor, a gente. Sim, a gente quer o Lucas, a gente gosta do Lucas, a gente ama o Lucas. Não, mas se. Eu falei: não, eu acredito que o Lucas vai ser uma criança normal. Ela falou assim: e se não for? Eu falei: não, eu amo ele, eu vou cuidar dele do mesmo jeito, e é só alegria. Aí tá, aí a hora que ela falou: então tá bom, já vou liberar aqui, vou dar a guarda provisória, né? Agora professor. vou dar a guarda provisória para vocês. É porque esse povo aqui já não tá aguentando. Aí ela já descontraiu, né? Aí Foi. foi só riso. Aí E foi choro legal, sabe? também. Choro também. Tá bom. Eu falo que o Assim, fórum estava todinho chorando quando terminou de fato a Uhum. audiência, que ela deferiu sentença, não só nós, como o sim, fórum todinho, né? assim, porque o Lucas foi um caso especial para eles também, né? Sim. Pelo fato do Lucas ter todas aquelas condições, né? E então para eles era um
um caso novo também para eles. Então foi emoção para todo mundo. Novo, eu falo também que raro, né? Raro, Porque sim. Com uma certeza. criança com todas as questões, né? Num abrigo, É. sem os tratamentos adequados, né? Então, Sim. agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês é por que vocês quiseram adotar o Lucas, sabendo de todos os desafios ou tendo uma ideia de todos os desafios que vocês viveriam para frente? Eu respondo? Isso é, se vocês tinham ideia dos desafios, né? Assim, quando você vai, você entra com um processo de adoção, aí não são todas cidades no Brasil, mas deveria. Lá em Araxá tem algumas ONGs lá que são voluntários e elas andam junto com o Ministério da Justiça lá. Então o juiz determina que você tem que fazer oficinas, né? E ali nós somos treinados porque lá eles explicam. Criança que vai para adoção, a gente já sabe, como o Thalita falou, não é uma O criança, histórico. aquela criança do olho azul, tal, lourinha, não é assim que funciona. Porque a criança que vai para adoção é uma criança rejeitada, é uma criança que a mãe não tem condição, é uma gestação sem acompanhamento. Uhum. Então, assim, é muito dolorido assim para essas crianças. Então, assim, é, a gente quando o Lucas veio com todas essas, a gente já começou a amar ele, entendeu? A gente pensava, nossa, nós demos as costas para essa criança. Então, o amor falou mais alto, né? Uhum. E o Então, amor hoje, cura, né? Como diz um dos médicos do Lucas, sempre fala essa frase pra mim. Toda vez que a gente tromba com ele lá na medicina, ele fala: Ê, Luquinho, o amor cura mesmo, né? e assim, quando o Lucas veio de lá, aquela juíza, ela deu, né, a guarda provisória, o Lucas teve que vir de ambulância por causa do oxigênio. Uhum. E o dia que ele chegou, a gente fez um vídeo com os familiares, os amigos, né, mais próximos e vieram acompanhando, né? Porque ninguém morava aqui, né? Só o Uhum. pai da Thalita que saiu de Araxá e veio no mesmo dia. E nisso, quando o Lucas chegou, que a gente foi no primeiro médico com ele, a médica olhou pra gente, escutou a história, falou assim, qual que é a história do Lucas? Ela sentou e foi escutar. Uhum. Acho que, acho que ela pensou alto, falou, vocês são doidos. Foi mesmo, na lata. Ela pensou alto, né? Certeza. Até hoje eu Aí não tá sei. bom, né? Mas aí, tem hora que a gente pensa, e se o Lucas tivesse ficado lá? Uhum. Ou não foi fácil, gente, porque a minha esposa, ela tinha que sair com o Lucas, tinha que sair com a mochila, o Lucas e O arrastando oxigênio. o cilindro de oxigênio. Tinha hora que com umas chapas de exame, né? Então, Uhum. e Nesse muitas não. das vezes, ela tinha que. Eu trabalho viajando, ela tinha que pedir um Uber, o Uber chegava, via a situação e ó, ia embora. Rejeitava a Rejeitava a corrida. corrida. Não, eu não levo. Aconteceu muitas E às vezes. vezes chovendo, né? Então, assim, foi luta. E era todo dia tinha terapia, tinha um médico, tinha alguma coisa para ela ir. Era todo Uhum. dia. Hoje tá mais tranquilo, né? Mas no começo foi bem. Ela vai falar melhor isso aí. E dessa história toda, assim, qual que foi o ponto mais desafiador, assim, aquele momento que foi... Teve algum momento, assim, Eu que acho foi... que a adaptação mesmo, né? Porque o medo, né, que a gente tinha no começo, assim, eu acho que não tem, não é? Eu acho, não tem como explicar. Deus, ele dá uma capacidade para a gente que não tem como a gente colocar em palavras. Uma pessoa que tinha agonia da injeção, que a minha irmã estava administrando, imagina só conseguir lidar com tudo isso. E era uma coisa assim que foi se tornando muito natural para nós, né? A gente vai se adaptando, né, a tudo. Então, a máquina de oxigênio funcionando em casa 24 horas, você já nem escuta mais o som dela. As pessoas que chegavam para fazer uma visita se incomodavam com aquilo ali, né? Ficava, oh meu Deus, né? Tão frágilzinho. E foram várias coisas, eu até nem terminei de falar sobre as condições de saúde, mas ele ainda nasceu com o pezinho torto congênito, foram os 2 pés, ele precisou fazer cirurgia, fez a cirurgia atrasado, né, porque lá ele não teve essa assistência, então quando ele foi fazer a cirurgia, que normalmente é feita nos bebês aí até 2 meses de vida,
Ele fez com 1 aninho. Ele tinha acabado de completar 1 aninho, ele fez a cirurgia e eu fiz a cirurgia junto com ele no centro cirúrgico, Tá segurando vendo? ele, porque o médico falou assim comigo: "Você vai entrar?" Eu falei: "Vou". E essa fase aí, ele tinha que colocar gesso toda semana. Aquele Ele seriado. Era colocar gesso toda semana, e toda Samuelzinho também semana usou a Thalita tinha gesso que chegar toda um dia semana. antes, cortar o gesso mesmo. Trabalho que era. é um Toda semana, toda trabalhão. semana. É interessante essa fase, porque quando a gente faz com o Samuel, por ele usar a traca, a doutora Daniela, né, que já participou com a gente aqui no nosso podcast, né? Isso ele foi envolvendo, né? A turma toda ali já conhecia o Samuel. Toda Então, assim, era semana. toda semana, né? A gente Toda vivenciou semana. isso. É desafiador pra gente, né? É. Eu, particularmente, nunca tinha entrado numa UTI na minha vida. Hum. De repente eu tava três meses na UTI. Nunca tinha ido no PS para entrar lá para ver Romano Dias. A gente tinha que entrar, né? Realmente são desafios que nos fazem melhor, né? Sim, nos Agora, ensinam demais. agora o desafio maior, assim, o Lucas veio desenvolvendo nesse tempo, e no meio do ano passado, que foi o momento mais, assim, desafiador, né, irmão, pra gente, foi o tempo que ele Foi. ficou ruinzinho, né, e teve que ser internado. Aí foram quase 2 meses dentro do UTI também. Uhum. Foi quando ele É, colocou o GTT? foi onde ele fez uma GTT. Ele teve alguns episódios de broncoaspiração, né, por causa Uhum. já da fragilidade Tá. pulmonar. E aí, nesse período, ele teve que fazer a terceira cirurgia dele, Nossa. com a gente, né? Porque quando ele fez a primeira com 1 aninho foi dos pezinhos, ele fez a correção. No decorrer aí dos dias, né, a gente continuou ali fazendo tratamento, porque na medicina ele faz acompanhamento no pacientes especiais, ele faz acompanhamento com gastro, pneumo, neuro, Uhum. oftalmo, ortopedia, Uhum. tem faltando um, imunologia. Inclusive, Então é muita coisa. a imunidade dele, né, não tinha. Ele tem A imunidade uma era zero. suspeita ainda de imunodeficiência, porque ele nasceu quase que com a imunidade nula, e até hoje, por causa até dessa questão dos exames, né, de genética não mostrar nada, o médico dele não fechou ainda esse diagnóstico, porque ele acha que a imunodeficiência ela tem que estar acoplada a mais Associada. alguma coisa. Então, não é necessariamente só isso. Então, por isso que ele tenta ir investigar. No entanto, que o Lucas ainda não foi liberado nem para a escolinha por causa dessa questão. A maioria das terapias que ele faz hoje são individuais, né? Ele Uhum. chegou a participar da terapia de grupinho na ACD, mas a turminha dele era ele e mais 2 coleguinhas só, porque precisava fazer, é protocolo, né, para Uhum. eles aprenderem a conviver, vendo a mamãe com outra criança e com outras mamães. Mas o grupinho dele era menor, porque ele não podia mesmo ter contatos maiores, né? Mas ainda assim, eu falo muito isso, que uma coisa que a gente não fez e eu não acho justo que se faça é fechar ele dentro de uma bolha. Então, nós nunca deixamos de ir a lugar nenhum, porque lá não nos cabia, porque o Lucas estava conosco, porque lá não dava para levar o Lucas. Nunca aconteceu isso com a gente. Nós realmente saímos de casa todos os momentos, mesmo com cilindros de oxigênio. Fomos numa festinha fantasia dos amigos, né? Ia para Vestimos restaurante. ele, fizemos o aniversáriozinho dele de 1 aninho num restaurante para facilitar um pouco mais lá. Tinha vários brinquedos, no limite dele ele brincou nos brinquedos que havia ali. A gente arrastando o cilindro, nós nunca nos importamos com as pessoas olhando, questionando, né? E muitas vezes, assim, as pessoas olham com aquele olharzinho de dó, né? Oh, Deus, tão pequenininho, né? E- E isso é muito chato, né? Em alguns momentos, mas a gente. Mas é dessa forma que a sociedade vai se acostumando com Isso. o Não que raro, né? eles tenham que nos engolir, Sim, mas mas é necessário que é, haja, né? essa empatia, Isso. né? Essa Porque. Se a gente liberdade. for falar de inclusão, é algo assim que a sociedade vem se adaptando para isso, né? Antigamente, se pegar aí, talvez 30, 40 anos atrás, não se falava de raridade, era escondido, não sabia que existia. Sim. E hoje a gente já está vindo com uma forma diferente. E, por exemplo, esse episódio que vocês contaram aí do Uber, isso é algo assim para mim muito, muito, muito chato, né? Porque
um profissional Decepcionante, né? decepcionante, essa palavra é Não, decepcionante. Um eu profissional do transporte rejeitando uma corrida porque ele não conseguiu lidar com o rato. eu cheguei a derrubar cilindro de oxigênio, de quebrar O o regulador. regulador dele e o Uhum. oxigênio vazar e eu perder consulta, porque não o motorista não conseguiu me ajudar a entrar Uhum. dentro do carro. E aí eu entrei e a Uhum. mangueirinha puxou o cilindro, tombou Uhum. e bateu no negocinho do carro, na Me porta. quebrou. E eu tive que Esse é o descer desafio. do carro. Voltar em casa, pôr ele na máquina, ligar para um amigo para ir lá comprar outra peça. Foi. São desafios, né? Acho que esses desafios aí vão nos ensinando. Lembro do nosso tempo, né? Acho que cada fase era um desafio e vencer essa fase, vencer o desafio, proporcionava para o Samuel, né? Na época, né, não só melhoria, mas ganhos significativos, né? E né, você falou que a fase mais difícil foi quando ele fez, né, a cirurgia lá do GTT, que Isso. coincidentemente foi como nós nos encontramos, né? Eu lembro que Sim. Foi quem nessa me época. ligou? Foi a minha madrasta. Só a madrasta, eu lembro que ela me Ela ligou. mora em Araxá e ela viu uma reportagem, ela estava passando uma Sim, reportagem na TV, ela entrou em contato com é. a emissora, né? Uhum. E a E pegou emissora meu passou o contato. contato. Exatamente, ele foi quando a gente fez a divulgação de um dos eventos do Famílias Raras, eu não me lembro qual que é, né, mas a gente chegou a se falar, acho que eu falei com a Thalita, né? Acho que demorou um pouquinho para o Lucas sair, até que conseguiu Foi. vir, né, até no primeiro encontro. Mas conta para nós lá, Thalita, como é que foi esse desafio, né? Foram 3 meses, De hospital? dos- Foi 2. 2 meses, 2 meses, 60 dias. 60 dias. Ele tinha, como ainda não tinham descoberto o que acontecia com o Lucas em relação ao pulmão, nós fomos encaminhados inicialmente para cirurgia torácica, né, na medicina. Sim. E quando nós chegamos na cirurgia torácica com o encaminhamento da pneumo dele para fazer uma biópsia pulmonar, o médico da cirurgia torácica falou: não opera essa criança de jeito nenhum. Olha o tamanhozinho dele, vou fazer uma biópsia no pulmão, é uma cirurgia no pulmão, mãe. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí ele falou comigo assim: eu sei o que que tá acontecendo com esse menino. Ó, que Deus leva a gente nos lugares que precisa e para Uhum. quem ele quer usar. Coloca as pessoas no nosso caminho. Esse médico olhou pro Lucas e falou: esse menino tá broncoaspirando. Ele deve ter tido algum episódio aí, deve ser refluxo, alguma coisa está acontecendo no estômago dele que está fazendo com que o pulmão dele continue sendo lesionado. E ele pediu para ver todos os exames que a gente tinha desde o começo do Lucas, os primeiros exames que ele tinha feito lá em São Paulo ainda. Nós mostramos tudo e ele nos encaminhou para gastro. E aí foi onde o Lucas fez uma cirurgia de Nissen, né? Correção de refluxo. Uhum. E aí ele melhorou demais. E foi quando ele conseguiu ficar livre do oxigênio, né? Conseguiu manter a saturação, foi desenvolvendo melhor o pulmãozinho. Só que no início do ano passado, ele teve esses episódios de broncoaspiração. Ainda não tinha acontecido e nós fomos com ele para o hospital. Ele ficou internado em um primeiro, depois foi transferido para o outro e lá e nós totalizamos aí, se for contada a primeira internação, dá mais de 75 dias, né, Então, de hospital. a gente foi no hospital, aí voltou para casa. Aí Foi. depois foi piorando. Foram muitas idas e vindas. Foi, e até que da última vez foram 60 dias direto aí de hospital. Nesse período, como ele teve 2 episódios aí de broncoaspiração, foi feito a GTT nele, né? Colocou a sondinha de alimentação. A princípio é aquele susto, né? Foi, acho que uma das primeiras conversas que nós tivemos, né? Quando você me ligou, eu contei que ele tinha acabado de fazer, né? A cirurgia da colocação da GTT, então a gente fica bastante assustado, até porque é uma criança que come, né, que gosta de comer, ele olhava para nós e abria a boquinha pedindo, e ele não entendia, né, que ele estava sendo alimentado de outra forma. Então, foi difícil, foi um período muito complicado, mas nós seguimos aí. Eu falo que a agenda dele hoje é bem mais cheia que a minha. Eu corro com ele bastante para as terapias hoje e a fono que está trabalhando com ele é muito especial para nós. Ela é uma pessoa assim abençoada demais por Deus. E ela fez aí com que o Lucas
voltasse a se alimentar, a melhorar a mastigação, deglutição, coisa aí de 3 meses o Lucas já voltou a se alimentar, mesmo tendo a GTT ainda hoje. E bastante, né? A criancinha come. Ele Né? gosta de comer. É bom de garfo, rapaz. Gosta muito de comer mesmo. Então, por isso a chateação, né? Se a mamãe entende, Beleza. porque, nossa, a gente olha para certeza. eles e pensa, gente, que vontade de comer, né? A minha sogra até, quando a gente levou, primeira vez que o Lucas, que a gente saiu do hospital, a gente foi num restaurante, aí eu lembro que a gente ligou para sua mãe, e aí ela falou assim para nós, oh, meu Deus, chorando no telefone, né? Porque mãe chora, né? Ela chorando no telefone falou assim, oh, meu Deus, você falou aquele dia para mim lá no hospital, que dia será que eu vou no restaurante levar o Lucas para comer alguma coisa? Pois ele estava lá, dando despesa lá no restaurante. Então Só ele ficou alegria. pouco tempo, né, se alimentando só via a sonda. Agora mesmo a gente utiliza a GTT para uma dieta ou outra, bem Esporádico. esporadicamente, e normalmente só para passar medicação. E ele está se alimentando bem, ele já tem se desenvolvido bastante. E quando chegou ele com 7 meses, né, que a gente o conheceu, era uma criança que, além da apatia, né, de você não ter expressão e nada, ele não tinha controle nem de pescocinho. Ele não movimentava os bracinhos, perninha, nada, era muito, muito mesmo, quietinho, não girava na cama. Então, para uma criança de 7 meses, né, você pensa, nossa, a criança já senta sozinha, né? A criança já sabe se equilibrar, né? Ela já rola na cama. Não, o Lucas veio fazer isso com quase 1 ano, ou um pouquinho mais de 1 ano. Como diz o Então, médico dele, o amor cura. cada conquista para nós é assim, sucesso, né? A gente comemora tudo. E a gente tem que viver assim, né? Eu falo muito que quando o Lucas veio, Deus me fez uma promessa. E ele me prometeu que nós viveríamos um milagre por dia. E nós temos visto isso e temos vivido isso. Ele se supera todo dia. É uma coisa Verdade. nova. É algo assim que a gente vê ele aprendendo. Hoje, assim, diagnosticado até com comportamentos autísticos, né? Porque a criança com paralisia cerebral, ela não pode ser diagnosticada autista. Então, no laudo dele é colocado paralisia cerebral com comportamentos autísticos, porque ele faz um pouquinho de estereotipia, né? Em alguns pontos, até agora tá mesmo invocado com uma palminha que não para de bater nunca mais. Mas tudo que ele vê, ele bate palma para todo mundo. E ele tá se desenvolvendo e tá muito feliz. A gente vê assim a alegria dele em muitas coisas, sabe? Em casa mesmo, a gente tem 2 cachorrinhas, ele se mistura com elas lá e é uma farra. E ele tá aprendendo a brincar com os brinquedinhos dele. Ricardo mexeu no quartinho dele lá, nós deixamos alguns brinquedos mais à vista, né? Colocamos uma cama mais baixinha para ele ter como subir e descer, e ele já aprendeu. Mais rápido do que vocês imaginavam. Então, estamos lá. Que legal. Tem uma formulinha assim, né, que funciona muito bem, que é o estímulo e o amor, né? É verdade. É Se a muito legal gente, se a gente ama e dá o estímulo que eles precisam, eles vão longe, eles superam muitos Não, a desafios. caminhada dele lá foi um espetáculo. Ele veio, a gente deixou uma parte, uma grade, né, para ele não rolar a hora que estiver dormindo, e deixamos um espaço que é para ele Passar. passar. Aí ele senta com os pezinhos ficam no chão certinho, assim, sentado na cama. E aí ele senta lá, nossa, Deus, E é gostoso a gente ver essa evolução, né? Eu sempre gosto de falar, principalmente para os pais, né? Que como é importante a gente ter um lar estruturado, um lar que ama, um lar harmonioso, né? Porque a criança ela corresponde a isso. Sim. A psicologia fala que até uma determinada idade nós somos para os nossos filhos o primeiro contato com o mundo. Nós somos o olhar para o mundo, nós somos a expressão de superação, a expressão de amor, de sentimentos de medo, tudo a gente consegue
transmitir para os nossos filhos, né? Então, quando eu sempre falo com a família rara, eu sempre falo, estimulo. Não viva dentro da bolha, porque a bolha vai prejudicar o seu filho, e a gente não sabe qual que é a expectativa de vida de cada um, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? E quando a gente olha para isso, a gente vai vendo que a gente precisa de estimular. A gente precisa de amar a esse ponto de, muitas vezes, isso é comum a gente falar com as famílias, sempre um vai ter que sair do trabalho para ter essa rotina que você faz hoje de terapias, que não é fácil, não é simples, né? Eu lembro na época do Samuel na CD, a gente, segunda a quarta, a gente na CD todos os dias. Ele tinha as terapias dele em casa, então tudo isso vale a pena. Quando a gente olha hoje pro Lucas, do Lucas, né, de um ano atrás, mais ou menos até hoje, a gente vê os saltos, né, de evolução. Essa última viagem que vocês fizeram, ele voltou outro Lucas. Ele voltou assim bem. Então, eu creio que é isso que a gente precisa sempre ter, né, na nossa consciência como pais, que o amor, como diz o médico, ele cura mesmo, porque A gente traz, fala que o né? amor transforma. Ele cura, transforma, né? Dá a possibilidade dessa criança ela se desenvolver. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar do projeto é o que eu sempre falei lá atrás. Nós estamos trabalhando hoje para que essas crianças sejam futuros adultos independentes, adolescentes independentes, cada um no seu desenvolver, né? Cada um na sua raridade também, mas a gente precisa proporcionar isso E para as crianças. acreditar, né? Acho que uma das questões é essa também, a gente acreditar neles, acreditar no potencial deles, né? A gente sempre fala isso, que a gente nunca olhava para o Samuel pelas limitações, mas sobretudo pelo potencial. Eu acho que o acreditar, porque a gente investe naquilo que a gente acredita, Sim. né? A gente vai investir naquilo que a gente acredita. Então, se a gente acredita no nosso filho, no potencial dele, a gente vai investir amor, a gente vai investir estímulos, Com né? certeza. Tempo. Eu Tempo, falo que sim. é quando ele ficava, né, muito tempo, assim, a semana toda praticamente era só comigo, né, que Ricardo ficava viajando. Então, toda vez que Ricardo tava para chegar, eu ficava na cabecinha dele, né? O papai vai chegar, o papai vai chegar. A hora que Ricardo chegava, a gente, hoje o Ricardo chegou, o papai chegou. Aí agora o papai chega, ele bate palma pro papai, ele comemora. Isso é bom, né? É desse Vai, jeito. vai criando para ele uma identidade mesmo de conhecer. E eu falo assim que o papel do pai ele é muito fundamental, né? Nas rodas de conversa a gente tenta sempre abordar isso porque ou numa família de criança rara, o pai abandona e a estatística é de 86% das famílias tem, né, só a mãe, o pai abandonou. Então, quando a gente vê a criança com contato com o pai, isso é importante, gera confiança, gera segurança, dá um senso de destino, né? Eu lembro que o Samuel, o banho era meu, né? E eu gostava, para mim era a melhor parte, era o banho, que a gente ia brincar na água, a gente estava junto ali, depois era toda a rotina do banho dele, depois a gente ia pro quartinho com ele. E esses momentos vão criando memórias de avanço para eles. Vão criando memórias de Segurança. superação, de segurança. Então, você, pai, que está nos escutando aí, gaste tempo com o seu filho, gere nele essas memórias de segurança, né, de amor, de afeto. Isso é importante para o desenvolvimento do seu filho. E eu queria, gente, a gente está caminhando já para o nosso final aqui, eu queria que vocês deixasse aí, né, os dois, né, cada um pudesse deixar uma mensagem, né, para esse pai, para essa mãe, para essa família que está nos assistindo, os outros que vão assistir futuramente, né, mas que vocês deixassem uma mensagem mesmo de superação, né, eu sei que vocês venceram muitas coisas para estar aqui hoje, né, então eu queria que vocês pudessem deixar aí uma mensagem, começar com o Ricardo, depois a Thalita, né, pode olhar para a câmera aqui que está ali para vocês ali, deixar uma mensagenzinha aí para nós. Assim, tudo isso que a gente contou aqui, né, foi só um pouco, né, tudo que a gente passou, assim, não é fácil, gente. É muita coisa, a gente passou, a gente teve que engolir, a gente teve que passar por cima, muita humilhação, muita coisa. Passou por muita coisa mesmo, não é fácil. Chegar aqui, às vezes a gente conta uma história bonita aqui e às vezes não conta muitas dificuldades, mas teve dificuldade. Um exemplo aqui, Famílias Raras para a gente veio dar um gás na gente, né? A gente chegou aqui no Famílias Raras, a gente já estava assim um pouco esgotado, né? O Famílias Raras deu um apoio para a gente, né?
A gente sentou, né, conversou, e, e foi isso. Foi um gás, porque nós chegamos um momento que tava realmente cansado, né? Aí o que eu tenho para falar para os pais é que ame seus filhos, ame mesmo. Os filhos são herança do Senhor. Ame seus filhos, dedique. Eu sei que não é fácil, mas no final vocês vão ver o quão, o quão é gratificante, né? E prazeroso e, e também alegre. Nós podemos dizer que sim, é alegria, né? Apesar de todas as dificuldades, mas é alegria sim. Com certeza. Tá, Com Rita? certeza, nossa casa é outra. Nossa vida é outra e uma criança muda tudo. E ela muda tudo é para melhor, né? Independente da condição, independente do estado que ela vier, independente do que acontecer, do diagnóstico que ela tiver, diagnóstico não é sentença. Então eu falo muito que Deus, ele pode mudar qualquer coisa. Ele Sim. faz o que ele quer. E na nossa vida não é diferente, né? Na vida de quem está nos assistindo não vai ser diferente. Ele pode todas as coisas. Então, como o Ricardo falou, Famílias Raras nos ajudou demais a modificar até muitas coisas em nós, né? Para trazer ainda mais amor, ainda mais, né, gratidão no nosso coração por tudo aquilo que nós já enfrentamos e que eu sei que ainda vamos enfrentar, porque a batalha não para. Todo dia nós estamos ali, mas a gente luta é para ter vitória, é para conquistar e cada dia a nossa força vem dos céus. Então, o que eu digo para vocês, pais e mães, é para que vocês continuem firmes em Deus, fortalecidos no Senhor, porque a gente vai ter a nossa recompensa. No final, eu creio muito que o Senhor ele vai nos abençoar como já tem feito, né? E que os nossos filhos vão se superar a cada dia e é com amor. É só o amor mesmo. Que legal, gente. Queremos agradecer, né, por esse primeiro bate-papo. Futuramente a gente vai voltar a falar mais um pouquinho. Sim, sim. Eu creio que é importante. Essas conversas vão trazendo, né, para quem está nos assistindo ali, uma nova visão. Que existe outras pessoas que estão vivendo coisas semelhantes, ou coisas até mais complexas, mas que a gente está aqui realmente para se ajudar. Então, obrigado, né, pela contribuição de vocês. A gente fica extremamente honrado, né, meu bem, por vocês terem compartilhado, aberto um pouquinho da intimidade de vocês, né, da vida de vocês, compartilhando aí para essas milhares de pessoas que vão assistir o nosso podcast e deixar essa mensagem realmente inspiradora. Então, que sejam dias, né, realmente de vocês celebrarem, a cada vitória, vamos celebrar, vamos caminhar juntos. Tamo junto. E agradecer também pela parceria na ONG, né? Vocês estão aí com a gente esse tempo todo, estão se desenvolvendo ali e nos ajudando a desenvolver como ONG também. Queremos agradecer, nós somos eternamente gratos por vocês. E para você que está nos assistindo, nós queremos aí te pedir para você compartilhar, né, mais uma vez essa história, né? Nós trouxemos novamente no quadro, né, meu bem? Iniciamos, na verdade, esse primeiro quadro aqui Isso aí, histórias de um amor raro. que veio realmente, vocês viram que foi um amor escolhido, né? Eles escolheram, eles foram lá no Lucas e escolheram o Luquinha para andar com eles, fazer parte da família deles. Então nós damos o pontapé com uma história que para nós é uma inspiração e que para você também seja uma inspiração. Nos siga nas redes sociais, você vai ver aí, né, o nosso Instagram, onde a gente está colocando sempre as publicações da ONG, os dias das nossas reuniões, das rodas de conversa, das palestras. Também nos ajude aí no nosso canal aqui do podcast. A gente quer retomar para ser essa voz que nós nos dispusemos a ser, né? Lutar pelas causas das famílias de criança especial tem se tornado para nós um propósito de vida e a gente tem dado o nosso tempo, dado o nosso recurso para que isso aconteça. Então nos ajude lá no nosso Instagram, no nosso site, você também pode ver lá as formas de doação. Então, entre, faça parte. Cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue ajudar várias e várias, né, pessoas. É Então, isso aí. Estamos aqui para ajudar.
o que for, né, possível, no que tiver ao nosso alcance. E a gente costuma dizer que pode ser difícil, mas também pode ser leve, né? E a gente tenta trazer isso para as famílias. Então, se tiver difícil para vocês, nos procurem, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. Todos os meses a gente tem uma roda de conversa que tem sido muito gratificante, muito edificante, um tempo em que a gente compartilha as nossas experiências e isso traz conforto, traz ânimo, né? Traz consolo. Então participe, siga a nossa rede social no Instagram, @famílias.raras, não é isso? Sim. E acompanhe a nossa agenda e participe conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo conosco, sentar na mesa. Obrigado, Ricardo Thalita, mais uma vez. Obrigado. E Obrigada, nós Ricardo, te Thalita. convidamos, então, para sempre estar nos seguindo e nós te aguardamos no nosso próximo episódio.